Boa noite a todos. O tema da palestra são questões de polêmicas de improbidade administrativa. Mas antes, eu vou começar falando duas coisas, vão soar estranhas, mas vocês vão entender por que eu estou falando. Por exemplo, vou falar uma característica minha, sei lá, eu sou um liberal, eu sou um advogado. E por que eu falaria isso? Para que vocês tenham a oportunidade, isso a gente se chama de se falar antes, e poderia ser qualquer traço, religião, qualquer coisa, para vocês terem a oportunidade de terem noção que eu tenho um conflito de interesse. Por quê? Porque toda pessoa quer alguma coisa. Toda pessoa quer determinada coisa. Isso soa estranho, mas é de suma importância para quem está lidando com o direito. Porque, como toda pessoa quer alguma coisa, a gente não confia nas pessoas. A gente confia na técnica. A gente confia na ciência do direito. E por que essa importância de confiar na ciência do direito? Porque é a segunda coisa estranha que eu vou falar. Eu comentei com o James, eu esqueci de trazer, eu ia trazer a foto de um demônio. Qual demônio? Leviatã. Leviatã, por Hobbes, a imagem do Estado. E por que essa imagem ela é uma perfeita demonstração do Estado? E por que se tornou tão importante na ciência política? Porque Leviatã é um monstro que só tem boca. A única coisa que o Leviatã faz é devorar. Então, desde os primórdios da ciência política, se entendeu que o poder sempre vai querer mais poder. E por isso Hobbes escolheu o Leviatã. E a única maneira que vocês têm de lidar com o poder, de lidar contra Leviatã, é por meio da técnica. Se vocês pararem para pensar, todo o poder está na mão do Estado. E o Estado tem interesse em se manter. Quase todos são agentes públicos, agentes políticos. Entretanto, é por meio da técnica, é por meio do direito, e isso talvez seja uma das mais importantes conquistas, não apenas do constitucionalismo, mas de um instituto que a gente não dá muito interesse, que é o Estado de Direito, que tenha trazido a gente a modernidade, em especial a modernidade pós-iluminista. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que lidar e tem que saber os institutos básicos. Os institutos fundamentais. É ler aqueles caras, por exemplo, de teoria geral do Estado e teoria do direito. E é isso que eu vou tentar demonstrar para vocês, como só usando o artigo 1º da Constituição. Só o artigo 1º. Se vocês entenderem o que está escrito ali, por exemplo, em improbidade, vocês podem enfrentar entendimentos consolidados do STF, do STJ. Só com o artigo 1º da Constituição da República. O primeiro ponto polêmico que eu vou trazer para vocês é o seguinte. Ele está no julgamento do STJ, consolidado, julgamento repetitivo. É o RESP 136.6721 da Bahia. Por esse entendimento, o STJ afirmou uma tese criada por eles, que é o seguinte: quando eu tiver a improbidade, a indisponibilidade dos bens, ela não precisa do perículo in mora. Ora, e agora vamos explicar o que é isso. A indisponibilidade dos bens é uma medida cautelar. A primeira coisa que você tem que entender sobre cautelares é que as medidas cautelares diferem das liminares. Hoje em dia, o nosso Código de Processo Civil não faz tal distinção, mas ainda existe a técnica. Diferem das liminares porque elas buscam assegurar determinada coisa. O que elas buscam assegurar? O resultado útil do processo. Qualquer medida que uma cautelar jamais, em hipótese alguma, pode buscar qualquer outra coisa que não seja isso. Pois a razão de existir dessa medida é que o resultado útil do processo, é um risco ao processo. No caso de improbidade administrativa, você tem os dois requisitos, o perículo in mora, que é a urgência, o perigo na demora, e o fumus boniuri, a aparência, a fumaça do bom direito.
A fumaça do bom direito é a narrativa. É que parece que aquela acusação de improbidade realmente ocorreu. E o perigo na demora é qual? A pessoa está se desfazendo, dilapidando seu patrimônio. Então, o que o STJ decidiu? Falou, opa, no caso de improbidade, isso tem uma peculiaridade. Como eu estou lidando com patrimônio público, eu vou presumir o periculum in mora. Pode parecer desimportante, pode parecer extremamente útil. Afinal, eu estou combatendo improbidade, corrupção, então eu estou preservando o patrimônio público. Entretanto, eu vou mostrar para vocês o custo disso. Primeiro, quais são as razões que o STJ utilizou? Que era autorizado na Constituição, no artigo 37, parágrafo 5º, que diz que a consequência do ato de improbidade administrativa é, dentre outras, a indisponibilidade dos bens. Disse que, por ser patrimônio público, era um perigo na demora presumido, porque toda a sociedade estaria ali sendo afetado. Disse que usou um brocado que é muito comum, principalmente no direito penal, que é o indúbio pro società, na dúvida pela sociedade, quando do recebimento da ação. Obrigado. E, por fim, disse que a indisponibilidade de bens ela se torna importante pelo fato de que as medidas para se desfazer do patrimônio, hoje em dia, são muito céleres, são muito rápidas. Agora, vamos tentar... Mas é o que eu falei? É só com a minhoca, acabou? Não. Obrigado. Então, vamos ver com a técnica, vamos jogar esse entendimento na técnica. Vamos começar. Primeiro, a Constituição realmente autoriza a disponibilidade dos bens. E por quê? Por ato de improbidade. E o que é o ato de improbidade? Ninguém sabe. Ah, mas está na Constituição. Pois é, está na Constituição. Mas o ato de improbidade é um instituto do gênero, qual gênero? Delito. O ato de improbidade é um delito do mesmo jeito que é um delito, uma falta ética, do mesmo jeito. O delito é um instituto do direito, da teoria geral do direito. Você tem uma teoria geral dos delitos que vai abarcar todos os delitos existentes, sejam cíveis, trabalhistas, administrativos. Mas a gente não sabe qual é esse tipo de delito. O que eu posso dizer? É um crime? Não, não é. E o crime é muito benéfico a gente utilizar o exemplo do crime, porque quem aqui já deu criminal conhece o conceito analítico de crime. De improbidade a gente não tem. A gente tem 2 ou 3 autores que tentam fazer, mas a gente não tem. Ou seja, a gente tem um instituto jurídico, que é um delito, e por ser um delito ele não existe na natureza, ou seja, é a teoria positivista, a gente não lida com o direito natural, você não anda na rua e encontra um crime, você não anda na rua e encontra um direito, todos os direitos são criações humanas, que somente são criadas depois de um procedimento que, para a gente, é o processo, seja o processo penal, processo civil, é o processo que vai ter como resultado um instituto jurídico criado, porque ele não existe no mundo. Você está criando um instituto que você não sabe. Mas tudo bem. Entretanto, a Constituição fala o quê? Que é o ato de improbidade, o delito, que vai autorizar a indisponibilidade dos bens. Ela não diz que é a suspeita do delito. Lembra que a gente tem que chegar ao final de um processo para o delito existir. A gente tem que chegar ao final do processo para poder dizer que aquele fato, por exemplo, matar uma pessoa é um homicídio. O simples fato de matar uma pessoa não é um homicídio. Você tem que cumprir uma série de etapas para que o seu objeto do ser entre no universo do dever ser, que é o universo do direito. Um simples fato não faz direito. Nenhum fato faz direito.
A gente pode ter essa impressão, mas se você for analisar teoria geral do direito, nenhum fato faz direito. Por quê? Porque são universos distintos. E por causa disso, mas então eu tenho a indisponibilidade dos bens, eu estou resguardando a coisa pública porque eu tenho uma autorização na Constituição. Primeiro, você não tem autorização na Constituição. A Constituição te autorizou a um delito. E aqui a gente lembra que o que é um delito? É a autorização da sanção. A autorização da sanção, o que seria a sanção? A sanção é um mal. Eu faço a você um mal. Eu tiro sua liberdade, tiro seu patrimônio, tiro qualquer coisa. Se eu não tivesse autorização para fazer isso, eu também estaria cometendo um delito. Eu estaria cometendo um crime, eu estaria violando o seu direito. Então, o delito o reconhecimento do delito é o ato autorizador da sanção. Senão, o que o Estado está fazendo, ou, no caso, se você não tiver um direito estatal, você tiver um direito particular, o que se está fazendo é outro crime. A diferença de um delito para uma sanção, e qualquer sanção, isso aqui, a gente vai, a teoria geral da sanção, da qual a pena é uma das sanções, a diferença disso é a autorização prévia para se fazer aquele mal. A gente concordou que se você fizer X, você vai ganhar Y. Então, seja quem for que vai executar a sanção, seja a coletividade, seja o Estado, seja o outro particular, então quer dizer que você não está cometendo um crime. Mas vamos para outro ponto. Por exemplo, depois eu concluí que há um ato de improbidade. Eu descobri o que é um ato, que não se sabe. Você tem várias definições, não se chegou a um tipo analítico de ato de improbidade. Mas, no caso, pelo menos a melhor definição a melhor tentativa é do Fábio Osório Medina, que é quem tenta fazer isso, para quem gostar do assunto, é esse. A gente tem, então, indúbio pro societá. Indúbio pro societá não tem problema nenhum. No direito penal, a gente usa isso direto. Na dúvida, pela sociedade. Mas, calma aí, quem é que pode representar a sociedade? Vários órgãos vão dizer que eles podem representar a sociedade. Mas tem um pequeno probleminha nisso. O único autorizado a representar a sociedade, em teoria geral do Estado, é um ente chamado República Federativa do Brasil. Nenhum outro órgão, nenhuma outra partícula do Estado brasileiro pode representar a sociedade. Todos os entes e órgãos agem em nome do Estado brasileiro. O poder é uno e está concentrado na República Federativa do Brasil. Então, todo órgão vai agir em nome do Estado. Isso não torna menos legítimo. Mas, quem sabe, e aí a gente entra, mas os órgãos do Estado brasileiro, o que eles são? Eles exercem funções, sim, mas o que é essa divisão funcional? Ela é feita, ela é uma das várias técnicas de limitação do poder. A gente tem a limitação do poder territorial, por exemplo. Eu divido as competências por territórios, para que todos não possam fazer a mesma coisa, para diminuir o poder. Eu divido por funções, ninguém pode legislar, mas o poder sempre é por nome do Estado. Tudo bem. Então, se não tem problema, se o Estado representa um órgão do Estado e não tem problema, na dúvida pela sociedade, não tem problema algum. Então, vamos para o artigo 1º da Constituição. O que o artigo 1º da Constituição fala? Está subentendido, porque a gente está falando de uma Constituição que nós somos um Estado constitucional, né? A gente tem um Instituto do Estado de Direito, a gente tem o Instituto do Estado Democrático e tem o Instituto da República. Então, tá. A República é o que gera responsabilidade. E vocês vão ler em vários manuais, não, vem de res pública, de coisa pública. Pois é, o detalhe é que nem romano usava isso, né? Assim. Era uma abstração quando eles se referiam a eles. Ou, no caso concreto, eles usavam romano populo. A república significa, e qual é a distinção da república da teoria geral do Estado? É que o cidadão é responsável pelo direito de seu concidadão.
E por que isso importa? Porque importa que eu sou responsável, e por isso que a gente pode ter deveres públicos, eu sou responsável pelo direito dos outros cidadãos. Porque o meu principal interesse público são os meus direitos. Então, na República, o principal interesse público, ou o interesse público primário, se a gente utilizar no Brasil, quem faz essa distinção com maestria é o Celso Antônio Bandeira de Mello, o principal interesse público, qual é? É a manutenção do direito individual, é a manutenção dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, então você tem, pela dúvida, eu vou violar um direito fundamental. Não há pelo menos tecnicamente, você pode fazer isso pelo meio da força, pelo meio da autoridade, mas tecnicamente você jamais vai conseguir justificar que eu vou violar seu direito para proteger seu direito. Por quê? Porque a prerrogativa dos direitos fundamentais e dos direitos humanos não é coletiva, ela é individual. É a perspectiva sempre do indivíduo contra o coletivo. Ah, mas talvez não seja assim. É só lembrar que direitos fundamentais são erga omnes. Não quer dizer que eles só são contra o Estado, contra outra... Não, eles são contra o próprio povo. Se a nação brasileira, o coletivo de brasileiros quiser violar um direito fundamental seu, eles não podem. O fazendo, e se o Estado aceitar, você derroga logo a Constituição. Por quê? Porque um direito fundamental, ele é erga omnes. Ah, mas, tem direitos e direitos. Não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. E, nesse caso, a gente está lidando sobre a propriedade, né? A disponibilidade dos bens. Um direito talvez menor. Entretanto, se você parar para pensar, olha, o que é a propriedade? A propriedade é onde você tem seu patrimônio. O que é seu patrimônio? São seus bens materiais e seus bens imateriais. Quais são os seus bens imateriais? Todos os seus direitos. Então, quando você diminui o direito à propriedade, você está retirando a proteção contra todos os seus direitos. Contra o seu direito à vida, contra o seu direito à liberdade, contra o seu direito... Por quê? Porque todos os seus direitos são sua propriedade, fazem parte do seu patrimônio imaterial. Mas, então, vamos passar para um outro probleminha do indúbio pró-societar. Ele viola a ideia de república, ele viola a ideia de democracia. Mas como a democracia não é a força da maioria? Não. Ah, mas disseram isso para mim, eu li no livro, eu li no manual, não sei o quê. Vamos começar. Se a democracia clássica começa por sorteio, né? Porque não se escolhe ninguém. Aí você tem dois tipos de democracia, a totalitária e a liberal. A totalitária, realmente, é a das ditaduras. É aquela que a maioria vence e todo mundo que não concordar vai ser morto. Ou acontecer alguma coisa. Em todos os totalitarismos vocês vão encontrar isso. Entretanto, a democracia que a gente segue, a democracia liberal, ela tem um negócio chamado princípio de maioria. É eu pressupor que ao alcançar a maioria, existe uma minoria. Essa minoria pode vir a se tornar uma maioria. Então, eu não posso sair extinguindo ninguém. Eu tenho que permitir que essa minoria fale. Assim sendo, eu não posso, mesmo com a força de todo o Estado, mesmo que eu descobri a verdade, eu fui iluminado e descobri a verdade, todo mundo descobriu a verdade. Eu não posso, em parte dessa verdade, extinguir nenhum direito. Por quê? Porque a menor minoria que tem é uma pessoa. A partir do momento que você viola um direito de uma pessoa, você está colocando em risco o direito fundamental de todas as outras. Porque, lembrem, Leviatã nunca para de comer. Ele sempre tem fome. Todas as vezes que você aceita a restrição de um direito fundamental...
Por pior que seja, imagina que é uma cruza de Hitler, Gengis Khan e, sei lá, a maior monstruosidade que seja. Pior pessoa do universo. Se você aceitou que o direito dessa pessoa, que ela é dotada dos mesmos direitos que você, porque a gente não faz uma qualificação de pessoas, que esse direito seja reduzido, você acabou de colocar o seu direito em risco. Você que é honesto, você que é uma pessoa boa. Quando você verifica que um país garante direitos, inclusive para os maus, para os ruins, supõe-se que ele vai garantir de todos, porque os bons, pelo menos, é mais fácil de resguardar. E assim sendo, por mais corrupto que seja uma pessoa, por mais que você queira, eu vou avançar, eu vou acabar com o direito dessa pessoa, lembra que o direito de patrimônio dela é igual ao seu direito. Se você começar a violar esse direito, não existiu nenhuma tragédia na humanidade que não tenha sido embalada numa bela canção. Todas, eu vou buscar o paraíso, eu vou buscar um mundo melhor. E todas as vezes que você começou a aceitar restrição de direitos, você teve uma situação, ao fim e ao cabo, terrível. E é por causa, apenas um dado histórico, é por causa disso que foi feita a Declaração dos Direitos Humanos. Por isso que o primeiro artigo da Declaração é que todo ser humano, que é um conceito de biologia, é uma pessoa, para que a gente nunca mais, e eles estavam fazendo isso após o nazismo, nunca mais eu aceite despersonalizar alguém. Nunca mais aquela pessoa, por mais odienta, odiosa, por pior que ela seja, eu aceite que ela seja diminuída. Então, não há justificativa para esse tipo de conduta, mas eu tenho um outro argumento muito bom. Poxa, os bandidos podem fazer isso sempre. Bandido sempre vai dar um jeito de fazer as coisas. Pessoas desonestas, hoje em dia a tecnologia permite realmente que seja rápido. Vamos voltar ao princípio democrático. O princípio democrático diz o quê? Que o Estado serve ao cidadão. É um funcionário seu. Quando você lida com direitos, você não está perguntando do Estado se isso é cômodo para ele fazer. Você está mandando ele fazer e fazer direito, cumprindo todas as regras. Nenhum órgão público jamais pode reclamar de um direito individual. Por quê? Porque a prerrogativa desse órgão existir é resguardar o meu direito. Não é uma questão de comodidade. Então quer dizer que existem muitos crimes, não sei o quê. Querido, o problema é seu. E utilizando até uma distinção que foi feita pelo palestrante que me antecedeu, é a distinção entre o interesse público e o interesse da administração. O interesse público é o que tem supremacia, o interesse público primário. O interesse público secundário, que é o interesse público da administração, dos órgãos, ou de qualquer... Não há nenhuma supremacia a ele. A administração não tem supremacia nas suas vontades. Ela tem quando as suas vontades coincidirem com o interesse público. Essa distinção ela é extremamente importante. E, novamente, eu cito, quem a faz com brilhantismo é o Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, você tem as razões. Isso que eu estou falando para você, se alguém aqui for advogado, acabou de ganhar umas 10 teses de defesa, ou 10 teses para enfrentar, fazer o overruling do posicionamento do STJ. Mas vocês têm um tribunal, que tem a última palavra, né, legislação infraconstitucional, fazendo uma medida, a gente está aplaudindo, porque essa medida está há bastante tempo aí, que ela é nitidamente inconstitucional. Mas não cabe ao STJ, ao STF, falar o que é certo? Não. E é por isso que eu relembrei vocês a técnica. Lembrem, Leviatã sempre tem fome. A prova disso,
e a importância da doutrina, a importância que se estude teoria, não sei o quê, é que o Brasil vive tendo... vive não, mas tem várias decisões do STF, nossa Corte Suprema, modificadas. Por quem? Tribunal Internacional de Direitos Humanos. O STF diz que não teve, não, aqui o Estado fez isso, não teve problema com o direito fundamental de ninguém, não. Aí a Corte vem e fala, STF, querido, não foi bem assim. Ou seja, a perspectiva de se confiar na última palavra daquele que é interessado também é algo muito perigosa. E a única maneira que vocês têm de lidar com isso sempre vai ser por meio da técnica. Por exemplo, o indúbio pro società, que eu acabei de falar, a técnica utilizada para enfrentá-lo, ela tem 100 anos, é Kelsen. Ela não é nova. Mas o nosso direito ainda está vigente. Está vigente em vários ramos. Vou colocar no site do STJ, você encontra, assim, todo jurista conhece, mas tem 100 anos isso. Entretanto, e a gente continua repetindo aqui. Deixa eu ver. Uma outra questão polêmica agora de improbidade é a imprescritibilidade. No artigo 37(5) da Constituição, você vai ter que a ação de improbidade ela é imprescritível, né? E na tese 666 do STF, na tese de tema de repercussão geral, a 666, literalmente, é a tese, eles resolveram enfrentar isso. E qual o problema do enfrentamento disso? É porque se algo é imprescritível, a regra no direito é a prescritibilidade, que a prescritibilidade é o quê? A sanção para aquele que deixou de agir. É uma tecnologia de pacificação da sociedade. É uma tecnologia voltada para a segurança jurídica. Então, a Constituição diz que é imprescritível. E qual foi o questionamento que o STF fez nessa tese? Ele não chegou a enfrentar, mas ler o voto desses ministros sobre isso é bastante fecundo. E eles citam, novamente, a gente vai citar o Celso Antônio Bandeira de Mello, por quê? Porque foi o primeiro grande doutrinador que disse, olha, eu defendi minha vida toda isso, que era imprescritível, mas eu estava errado. Não pode ser imprescritível. Mas uma norma constitucional, originária, eu não vou aplicar? E o argumento do Celso Antônio Bandeira de Mello, pelo professor, salvo engano, Ernesto, foi quem suscitou essa dúvida no professor Celso Antônio Bandeira de Mello, foi o seguinte, se eu tornar algo imprescritível, o cidadão ele vai estar sujeito a um processo para sempre. Ninguém guarda documento para sempre. E o para sempre não são 10 anos, 20, 30. Não, para sempre é para sempre. Então, eu estou violando o seu direito fundamental à defesa, à ampla defesa. Você tem, então, a colisão de duas normas constitucionais originárias. Não tem hierarquia, não tem como... E foi o que a STF se furtou a analisar. Mas uma das duas está errada. São duas... mas isso é impossível. Não, não é não. Porque na nossa Constituição a gente também tem prisão do depositário infiel. Continua lá na Constituição. A gente não aplica mais porque a gente entendeu que depende de leis e o tratado que a proibia era uma norma que impedia a gente de criar leis. Mas continua lá. Então, a improbidade, ela tem, e é uma coisa para quem vai seguir nessa carreira, quem gosta dessa área, eu estava comentando antes, se vocês disserem para mim, eu tenho todos os direitos, o livro de direito civil 1, tem uma biblioteca do tamanho desse auditório. De penal 1, tem uma biblioteca também. Até constitucional talvez você tenha, escritos no país. De improbidade você não vai ter uma prateleira. E você não vai ter uma prateleira e você tira dali os que não repetem sua lei.
Então, é um ramo extremamente novo. E é um ramo extremamente fecundo para aqueles que querem pensar o direito, para aqueles que não querem se tornar apenas repetidores. O STF demorou 10 anos para decidir se a improbidade era criminal ou cível. Ninguém sabia o que era improbidade. Ah, mas a improbidade, você falou que ela tem um gênero. Sim, ela tem um gênero. Ela é o delito político-administrativo. E é o único que existe? Não, não. Nosso ordenamento jurídico tem um outro também, que é o crime de responsabilidade. Eu estava brincando que, para ver se um constitucionalista é bom, você abre o livro dele em crime de responsabilidade. Se ele falou que é criminal, você nem continua. Por quê? Porque o crime de responsabilidade, apesar do nome, ela é um tipo de responsabilização político-administrativa. E é por causa disso que uma pessoa pode ser responsável criminalmente e por um crime de responsabilidade. Criminalmente e por um ato de improbidade. A lei de improbidade fala isso expressamente. Se não fosse essa distinção, a gente violaria um princípio que é o non bis in idem. Eu não posso te punir criminalmente 2 vezes. Eu não posso te punir administrativamente 2 vezes. Um fato, uma punição. Ainda que sejam de tipos diferentes. Eu posso te punir civil, administrativa e criminalmente. Posso. Mas eu não posso te condenar a 2 punições criminais. É por isso que a lei de improbidade fala, olha, ressalvada a ação penal. E foi por essa via que o STF, finalmente, depois de 10 anos, resolveu entender que era processo civil. Mas é processo civil, e aqui entrando, eu passei muito aqui a parte do processo mais para o lado criminal, e que é muito parecido, sim, é possível se ter essa confusão com o crime, mas é um processo civil. Mas é um processo civil normal? Não. Você está lidando com o direito sancionador. É processo civil, eu vou impor uma sanção para você, não vou impor uma pena, apesar da lei falar. Pena é sanção de direito penal. Não existe pena em qualquer coisa que não seja direito penal. Mas, se é eu tenho que adequar o Código de Processo Civil. Um exemplo, que é uma discussão corrente assim, para quem atua na área. No processo civil, eu não posso requerer meu próprio testemunho, como eu posso no processo penal. A outra parte, o meu testemunho, cabe a outra parte requerer. É tranquilo, calma, para todas as causas civis, isso é tranquilo. Entretanto, e é o que se tem conseguido, depois de alguns anos de debate, falar que improbidade, por ser direito sancionador, se você não permitir que a pessoa preste o depoimento, independente de requisição, você está violando direitos humanos. Por quê? Porque você está violando a ampla defesa. Porque a ampla defesa é a defesa pessoal e a defesa técnica. Se, diante de uma acusação, você suprime uma dessas, você acabou de violar um direito humano. E é por causa disso que, atualmente, ainda sem modificação nenhuma na letra do Código de Processo Civil, você tem grande parte dos juízes, não todos, já falando, olha, eu tenho que aplicar esse critério, eu tenho que permitir a pessoa requerer o próprio depoimento. Deixa eu ver aqui mais coisa polêmica aqui para vocês. Tá. Deixa eu ver. Tem mais um, e o resto é mais corriqueiro. Por exemplo, se vocês forem ao STJ, vocês vão ver uma lista de julgados de improbidade. Uma questão bem legal, essa é consolidado, quase todos os livros de doutrina falam isso, tudo mais. É o seguinte, olha, se tem um particular e tem um servidor público, porque a improbidade não pode ser contra aquele que não tem a ligação com o serviço público, então eu vou ter o mesmo termo prescricional, mas as pessoas têm qualificações diferentes. Que princípio você está violando? O princípio da culpabilidade. Você está violando princípios constitucionais. Então, assim,
E eu recomendo muito isso. Para quem... isso eu estou dando, lógico, a perspectiva da defesa, a perspectiva do indivíduo. Membros do Ministério Público vão ficar bem chateados com esse tipo de entendimento e vão discordar, e é legítimo, e é preciso que discordem. E é por isso que eu comecei falando. Todos têm interesse. Para julgar isso, só conhecimento técnico. Porque todos têm interesse. Se você abre mão de ter conhecimento técnico, a defesa vai ter... os advogados, eles, por profissão, eles têm que ter um interesse, eles têm que ser parciais. Porque o que um advogado faz? Ele defende, tecnicamente, o interesse do cliente dele. É uma norma ética de advocacia isso. Eu tenho o direito e o dever de não ter opinião sobre a culpa do meu cliente. Então, eu sou naturalmente parcial. E os outros órgãos? Os outros órgãos, você pode cobrar imparcialidade? Pode, mas você está lidando com seres humanos. Pessoas que, querendo ou não, vão ter seus interesses. E somente por meio da técnica, e da técnica mais aprofundada. Porque, se você pegar a lei de improbidade, é uma lei pequenininha. Não demora nada para ler a lei de improbidade. E são as maiores petições da história do judiciário, são as de improbidade administrativa. São os maiores debates do judiciário atualmente, as questões mais nebulosas, em improbidade administrativa. Não tem como se fazer uma defesa rápida. Um grande penalista não vai conseguir, seja ele do Ministério Público, seja ele do Judiciário, seja ele da advocacia, não vai conseguir lidar com a lei de improbidade, ainda que se pareça penal. Um grande civilista também não vai conseguir. Hoje em dia, a gente está começando a ter essa perspectiva. Desde a lei de 92. A gente está começando agora, engatinhando, mas um dia a gente vai chegar lá. Que se a gente confundir a lei de improbidade administrativa, que tem um motivo legítimo, sim, mas também é onde e por ter um motivo tão legítimo, é onde vão se concentrar as maiores violações de direitos. Se a gente não começar a tratar isso de forma técnica, a gente sempre vai estar sob a ameaça de cometer, na desculpa de alcançar um bem, cometer um mal muito maior. Então, acho que é isso. Basicamente é isso. Foi. Então, remanescente, nós agradecemos a participação do professor e queremos entregar o certificado do Centro Acadêmico Oswaldo Aranha, que concede a sua condecoração máxima destinada às pessoas que prestaram notável contribuição ao aperfeiçoamento do ensino jurídico e desenvolvimento cultural e político dos acadêmicos de direito. Muito obrigada, professor.